Olá, amigos do canal Evangelho e Vida. Meu nome é Ana Paula Castro e hoje estou aqui para fazermos juntos esse Evangelho sobre o tema Mulher, Família e Trabalho. Vamos conversar sobre esse tema inspirado na visita de Jesus à família de Betânia. Vamos refletir, viver Maria no tempo de Marta. Antes, eu quero agradecer ao Núcleo Espírita Maria de Nazaré, na pessoa de Alvani Marques, que me fez esse convite especial. E quero dizer também da alegria de poder estar aqui fazendo reflexões a respeito dessa passagem evangélica. A todos os internautas, eu envio o meu abraço virtual, porém amoroso e carinhoso, pedindo a Jesus que nos envolva nesse momento para que as reflexões possam tocar não só as nossas mentes, mas principalmente os nossos corações. Antes de entrarmos no tema propriamente dito, gostaria de convidar a todos para fazermos a nossa prece inicial. Peço que acomodemos o nosso coração, a nossa mente, coloquemos o nosso Mestre Jesus na nossa tela mental e possamos agradecer, Jesus, a tua presença entre nós sempre. Te agradecemos pela oportunidade do trabalho. Te agradecemos, Jesus, pelo pão nosso de todos os dias. Não só o pão material, mas principalmente o pão espiritual. Te pedimos, Mestre, que nos dê força e coragem nessa jornada evolutiva, para que realizemos a tarefa que nos foi proposta e possamos caminhar sempre para o amor, para o bem e para a paz. Que possamos atender o chamado do Pai, que possamos respeitar as tuas leis divinas, para que possamos um dia termos a felicidade real, a felicidade eterna. Agradecemos também a Maria, Mãe amorosa de todas as horas, que tem nos apoiado, nos ajudado junto contigo, Jesus. E assim, nesse momento de prece, de agradecimento, nós daremos por aberto o nosso encontro. Que assim seja. Então, vamos iniciar o nosso Evangelho. Vamos falar hoje de um tema que, na verdade, tem sido um desafio presente na vida de todos nós, não só na vida da mulher. Como equilibrar o trabalho, a família, a vida interior, a vida espiritual. Mas o foco hoje será especialmente na mulher, pela proposta, né, do Evangelho desse mês. Né? Estamos no mês de maio, mês de Maria, né? Mês das Mães, nós comemoramos os Dias das Mães. E aí a gente vai refletir todo assim, o enfrentamento que as mulheres têm para dar conta no seu dia a dia de tantas demandas, né? Demandas materiais, e como estar atenta às demandas espirituais que devem vir primeiro. E aí, antes da gente começar as reflexões, eu vou trazer a passagem, essa passagem de Jesus, né, onde ele vai visitar a casa de Marta e Maria em Betânia, lembrando que Marta e Maria são irmãs de Lázaro, né, amigos de Jesus, e quem traz essa passagem é Lucas, no capítulo 10, versículo 38 a 42. E a passagem começa assim. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada por muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, Jesus, nesse momento aí,
né, nos ensina que, em meio às múltiplas preocupações da vida, há uma parte que é essencial e que não pode ser esquecida. Essa parte é o alimento do nosso espírito, é estarmos fortalecidos, primeiramente espiritualmente. E aí a gente vai contextualizar um pouquinho desse episódio na casa de Marta e Maria, né? A gente vê que Marta, ao receber Jesus, ela estava realmente na ansiedade para resolver as questões de casa, né? Então, assim, Marta queria o quê? Queria oferecer o melhor a Jesus. Queria oferecer a melhor comida, a limpeza, trazer um conforto para Jesus, né? Então é sabido que tanto Jesus quanto os apóstolos, eles andavam muito, e Marta nessa preocupação de também estar oferecendo esse conforto, e a gente sabe que tudo isso é muito legítimo e digno, né? Só que Marta estava nessa correria, digamos assim, e talvez ela não tenha se dado conta da importância daquele momento de receber Jesus em seu lar. E aí eu fiquei muito reflexiva, pensando assim: se Jesus chegasse aqui na minha casa, como é que seria? Como é termos Jesus em nosso lar? Essa visita tão especial. E aí, será que a gente ficaria também nessa ansiedade para oferecer a Jesus tudo que a gente tem de melhor materialmente? Ou sentaríamos aos pés de Jesus para ouvi-lo, como Maria fez, né? Talvez Maria já tivesse compreendido ali que ter Jesus em seu lar naquele momento era a maior dádiva, né, que ela poderia receber, e que ela iria aproveitar aquele momento para aprender, né, para absorver, para estar ali, né, junto daquele magnetismo de Jesus. E aí a gente vai vendo que são duas posições diferentes, né? Marta e Maria, diante de Jesus. E aí algumas pessoas, inclusive, falam, não, porque Jesus criticou Marta, não. Jesus, momento nenhum, criticou o trabalho de Marta, de modo algum. Jesus chamou a atenção de Marta para a ansiedade que a afligia. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque assim, como tem sido a ansiedade em nossas vidas? Será que nós não temos nos deixado afligidos por essa ansiedade, assim como Marta? Será que as ansiedades do dia a dia não têm nos deixado não escolher a melhor, não tem nos deixado não escolher a melhor parte, a parte essencial, como diz Jesus, né? Então, Jesus, de modo algum, ele critica o trabalho de Marta, porque Jesus reconhece o valor do trabalho, né? Inclusive, no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, aos espíritos sobre o que é o trabalho, os espíritos respondem que o trabalho é toda ocupação útil, né? E a ocupação útil não quer dizer só a ocupação manual ou a ocupação do trabalho profissional. A ocupação útil é a gente poder realizar ações, né, para o bem, é a gente poder estar trabalhando do bem, porque precisa ser útil, precisa trazer algo de bom para as pessoas e para nós mesmos. Então, os espíritos falam que o trabalho é, né, toda atividade útil. Então, Jesus reconhece que o trabalho tem o seu valor, mas precisamos buscar o chamado equilíbrio, né? Porque assim, quantas vezes nós não temos nos perdido nas tarefas diárias, né, enquanto esquecemos o essencial? E a gente diz isso principalmente assim com relação à família. Muitas vezes estamos focados em buscar o material, né, trazer o alimento para casa, trazer muitas vezes o supérfluo, e aí desperdiçando as horas que poderíamos estar com a nossa família,
aproveitando para fazer reflexões, termos diálogos, né, produtivos, aproveitando para entender, né, quem é esses seres que andam com a gente nessa caminhada. E aí, muitas vezes, a gente está focado no trabalho. E eu digo também assim, muitas vezes a gente enche as nossas agendas de atividades e de trabalhos, né? Muitas vezes se doando muito mais para lá para fora do que para dentro de casa, para a nossa família, sem se perceber que muitas vezes a família está efetivamente precisando da nossa presença. E aí a gente vai refletindo assim, a questão dessa mulher do mundo contemporâneo, né? A mulher com seus desafios atuais. Eu penso que a mulher hoje, ela nunca foi tão exigida, né, nas suas tarefas, nas tantas demandas como antigamente. Hoje eu acho que a mulher, ela traz, digamos assim, desafios maiores, né? Mas penso também que nós, enquanto mulheres, também nunca tivemos tanta necessidade de equilíbrio espiritual. Essa necessidade nunca foi tão urgente, né? Diante das demandas que temos chegado. Então, assim, a gente vê que dentro dos desafios enfrentados hoje pela mulher, principalmente, tem sua carga de trabalho, que muitas vezes é uma jornada dupla ou tripla, né? Onde a mulher muitas vezes trabalha em casa, trabalha na rua, tem a sua profissão, cuida dos filhos, ainda estuda, tem as atividades sociais, tem as atividades voluntárias, né? E aí a mulher vai se dividindo nessas atividades e muitas vezes não parando até para dar aquela chamada parada reflexiva, né, que Bezerra de Menezes nos fala, que é necessário que em alguns momentos demos paradas reflexivas em nossa caminhada para saber como estamos indo, para onde estamos indo e como estamos indo, né? Então, muitas vezes, nessa ansiedade, como Marta se encontra, a gente tem feito diversas atividades, mas não temos refletido para quê tantas atividades, para quê e como tem sido feitas essas atividades, e que é possível a gente buscar ajuda, né, o compartilhamento. A mulher também sofre muitas pressões sociais, né? Quando está no trabalho, a pressão de ser bem-sucedida, né? Da mulher estar sempre arrumada, sempre bem vestida, né? A questão da beleza, né? Que a sociedade muitas vezes exige, né? Nos propondo a vaidade o tempo inteiro, né? Essa parte, não que não, a gente não tenha que ser vaidosa, mas eu digo assim, o excesso da vaidade, muitas vezes, né? Dentro, tem a pressão social para que a gente seja eficiente, muitas vezes, que a gente seja melhor do que os homens para que a gente possa ser vista, né? Então, a gente hoje ainda vê que dentro do mercado do trabalho, mulher e homem, tendo as mesmas funções, ainda recebem salários diferentes. E quando a gente fala isso, né, a gente fica pensando assim, meu Deus, como pode ser? Né? Se a gente tem uma lei chamada Lei de Igualdade, onde todos são iguais perante a Deus. Né? Claro que estamos aqui desenvolvendo a nossa intelectualidade, a nossa moralidade. Cada um tem um grau, né, diferente, um grau evolutivo diferente, mas como estamos fazendo funções iguais, na mesma, dentro da mesma profissão, muitas vezes dentro da mesma empresa e recebendo salários diferentes. E muitas vezes a mulher ali com essa sobrecarga, né, lutando para dar conta dessas demandas, né, porque ela também é pressionada socialmente. Né? E existe também toda a pressão emocional, né, da gente ser estável, da gente estar sempre em equilíbrio, porque a gente sabe muitas vezes que a mulher, né, dentro do que ela traz da amorosidade, até do sentimento de maternidade, ela é muitas vezes a base emocional, né, da família.
E aí, quando a mulher não está bem, existe essa pressão para que ela continue bem, para que todo mundo esteja bem, né? Então, assim, a gente que é mãe, a gente que é profissional, a gente que é dona de casa, a gente que tem famílias, a gente sabe muito bem como essas demandas chegam para a gente. E aí acontece também uma culpa que acaba sendo constante na mulher, né? Porque muitas vezes não se consegue dar conta de tudo, como é idealizado, né? Porque as tarefas precisam ser feitas. E isso aí é o grande chamado da passagem de Jesus. É o grande chamado para que primeiro possamos aquietar os nossos corações, possamos alimentar o nosso espírito, possamos nos acalmar interiormente, para que possamos desenvolver as nossas tarefas, desenvolver o nosso trabalho, né, de forma mais equilibrada, de forma que a gente possa dar resultados melhores, no sentido assim, estou fazendo com prazer, estou fazendo no propósito de servir, mas sem estar me sobrecarregando e sem deixar de lado, né, o essencial, a melhor parte, né? Lá no livro do Pequeno Príncipe, o autor traz, né, o essencial é invisível aos olhos. Então precisamos estar muito atentos para entender esse essencial em nossas vidas. E aí a gente vê assim, a mulher nesse contexto atual, dentro desses múltiplos papéis que ela desenvolve, a gente se pergunta: será que não estamos vivendo o tempo de Marta, mas sendo chamadas a viver o Espírito de Maria? E aí a gente percebe que muitas vezes, dentro dessas ansiedades, dessa correria, de tantas preocupações, a gente muitas vezes adoece. E aí, olha a parada reflexiva, né, que a gente que desenha muitas vezes nos convida a fazer, que quando a gente não faz espontaneamente, né, a gente faz compulsoriamente, porque a mente cansa, o corpo reflete, e aí é preciso parar. E aí a gente não deve esperar, né, que a gente chegue nesse estado, né, nesse estágio, né, adoecido, para pensarmos o que estamos fazendo nas nossas vidas. Então isso tem que ser uma reflexão diária, uma reflexão de todos os dias, quando a gente acordar de manhã, né, nos conectarmos primeiro com o Pai Maior, com Jesus, com o nosso anjo guardião, nossos amigos espirituais, pedindo força, sustentação para aquele dia, refletindo como estamos indo, o que é possível fazer, né? Não buscarmos dar mais do que temos, do que podemos realizar, né? Numa exigência muitas vezes absurda de que tenho que fazer assim, tenho que fazer assado, né? Buscando uma perfeição que ainda não existe nesse momento, nesse estágio evolutivo que nós estamos. Então a gente pensar assim, gente, que Marta representa muitas necessidades do cotidiano, né? O serviço, o cuidado com a casa, as obrigações materiais, né? Que não está errado, não está errado, é necessário, mas acima de tudo é necessário aquilo. E aí a gente vê que Maria simboliza o quê? A necessidade do alimento espiritual, dessa busca da gente se nutrir dessa presença de Jesus. Então foi isso que Maria fez. Primeiro buscou se nutrir da presença do Mestre, para depois dar conta das demandas da casa. E aí tem uma passagem bem interessante que Haroldo Dutra conta numa palestra dele, que ele fala uma senhora conversando com um padre, padre Helder, ela dizendo: mas padre, Marta estava lá arrumando tudo, cuidadosa, né, cuidando das coisas da casa, e Maria lá sentada nos pés de Jesus. Maria não podia primeiro vir ajudar Marta, para depois ela
estar com Jesus, estarem juntas com Jesus. E aí, Padre Helder fala algo bem interessante para ela. Ele diz assim: minha amiga, precisamos ter o coração de Maria e as mãos de Marta. E é verdade, né? Então, assim, precisamos ter esse coração de Maria, que buscou primeiro, né, ter a presença de Cristo em si. Mas basta só buscar essa presença do Cristo em si e não ter mãos operosas e não colocar em prática? Não. Então, a gente vê que, na verdade, o convite de Jesus a Marta é a chamada ao equilíbrio, é a chamada ao reencontro com o essencial. E muitas vezes, gente, o essencial está nas coisas simples do dia a dia, nas coisas simples da nossa vida. Quantas vezes acordamos de manhã e não nos damos conta que tem um sol lindo, um céu lindo lá fora, um sol brilhando, né, com a vitamina D, D de Deus, para nos fortalecer e nos iluminar. E a gente não faz nem a contemplação desse céu. Né? Quantas vezes vamos caminhando, ou então vamos no transporte para o nosso trabalho ou para alguma atividade, a gente não se dá conta das pessoas que estão ao nosso lado. A gente não se dá conta da natureza que muitas vezes vai nos envolvendo nesse caminho. Então a gente vai caminhando, como diz Joana de Anjos, de forma distraída por esse mundo, sem se dar conta, né, das nossas verdadeiras necessidades espirituais. Então, muitas vezes não, o essencial, na verdade, está muitas vezes nas pequenas coisas, nas coisas simples, que a gente não se dá conta, né, em meio a tantas exigências que a gente sofre e que, consequentemente, tantas exigências, tantas preocupações, acaba trazendo, como eu falei, o cansaço, a culpa, aquela sensação de insuficiência, principalmente para a mulher, que se encontra muitas vezes pressionada para dar conta de tantas demandas, né? Então, precisamos perceber, será que não estamos correndo de um lado para o outro, como estava Marta, com tantas preocupações e deixando de lado o que é o mais necessário? Mas aí também tem uma questão importante. Como é que a gente equilibra, né, os deveres materiais sem perder essa serenidade, essa conexão com Deus? No Evangelho fala, né, o Espírito fala com relação à prece, que todas as vezes que a gente acorde pela manhã, que a gente renasça, né? Porque ele fala que toda noite a gente deixa o corpo físico para os nossos encontros espirituais, e todas as vezes que a gente renasça pela manhã, né, que a gente possa, nossa primeira atitude seja orar ao Senhor, se conectar com o Pai, agradecendo a Ele primeiro pela oportunidade da vida, da reencarnação, e pedindo a Ele sustentação para os desafios que virão naquele dia. Entendendo assim o quê? Pedindo ao Pai assim: Pai, me dê a sustentação e eu possa já refletir sobre a minha vida a cada dia. Então, a primeira, né, ele fala, a primeira ação de cada um de nós deve ser essa conexão com Deus, essa busca pela serenidade, né, pedindo força, resignação, paciência. A gente sabe muitas vezes quando a gente acorda pela manhã, a gente já tem uma noção de alguns desafios que teremos que enfrentar, de dificuldades que já estamos passando. Então precisamos nos fortalecer interiormente. E aí muitas vezes a gente fala que a gente está buscando a paz no mundo, mas a gente esquece, como diz o Nando Cordel, que a paz do mundo começa dentro de nós, começa dentro de cada um. E aí eu acho também que essa passagem evangélica nos traz a importância da gente reconhecer o momento de estar com Jesus em nossa casa.
de Jesus estar sempre na nossa casa, no momento de Jesus estar em nossa casa. Né? Então, assim, quando Jesus fala uma coisa só é necessária, como eu já falei antes, ele não está desvalorizando o trabalho nem os nossos compromissos diários. Mas o que Jesus nos propõe é uma hierarquia, né? Uma hierarquia interior, para que a gente possa priorizar aquilo que alimenta a nossa alma. E é por isso que ele diz que Maria escolheu a boa parte, porque ela colocou o ser, né, antes do fazer. Né? Então ela estava ali buscando os aprendizados, o que Jesus trazia, essa proposta dessa construção do reino de Deus em nossos corações. E Marta e Maria estavam ali nessa busca, se fortalecendo para depois dar conta das demandas materiais. Tem um livro chamado Da Manjedoura a Emaús, né? No capítulo 15, o capítulo chama As Discípulas. Ele fala o seguinte, que para as mulheres o Evangelho, né, constituía um hino de liberdade. Malgrado o clima desfavorável que se respirava, mesmo dentro das comunidades cristãs, não totalmente integradas ao espírito do Cristo quanto ao valor da mulher. Então, nessa passagem, o autor fala para a gente que o Evangelho de Jesus, ele constituía um hino de liberdade, né? Porque é uma proposta de libertação, não só da mulher, mas de cada um de nós, do cumprimento do dever, das leis morais, mas no sentido da gente poder compreender que a proposta que Jesus traz é uma proposta de libertação, primeiro, de nós mesmos, dos nossos vícios, né? Das nossas imperfeições. E ele sinaliza que para a mulher mais ainda, porque naquela época, mais do que hoje, né, se o clima era um clima desfavorável para a mulher, que era vista muitas vezes como objeto, que era colocada como ser inferior, né, que era deixada em segundo plano. E ele fala uma coisa bem importante, mesmo nas comunidades cristãs, que não estavam integradas ao Espírito do Cristo quanto o valor da mulher. Porque Jesus o tempo todo teve um olhar amoroso e caridoso sobre as mulheres. Sempre deu a mão, sempre deu a escuta, sempre deu sorriso, sempre motivou a seguirmos adiante, apesar de todos os desafios. E aí a gente tem Maria de Magdala, desse encontro maravilhoso com Jesus. Tem a mulher, né, é, samaritana, na questão da água, que Jesus, né, faz um encontro com ela e pede a ela a água e ela se espanta, né? Tu me pedindo água, né? Então a gente vê que a mulher, naquele contexto, ela realmente vivia uma situação de inferioridade muito grande. E Jesus trazia, na verdade, aí esse hino de liberdade, e que infelizmente ainda não era respeitado, né, pelas comunidades cristãs que se diziam seguir o Cristo, mas não estavam integrados com o ensinamento de Jesus. Né? Então, a gente vê que a gente vai fazendo uma reflexão aí do que a gente vai conversando aqui no Evangelho, que um propósito também dessa passagem, né, e eu trago esse chamado para nós enquanto mulheres, é a gente buscar unir as duas dimensões. A dimensão de Marta, né, que é a ação no mundo, e a dimensão de Maria, que é esse cultivo da fé, essa busca interior, essa oportunidade de estar com Jesus constantemente, né? Não só naquele momento, porque eu acho que pela postura de Maria, a proposta é que busquemos Jesus, estejamos, né, aos seus pés, ouvindo os seus ensinamentos constantemente.
E aí a gente vê que Marta, quando a gente fala de ação no mundo, ela representa muito a questão do trabalho, da ação, do fazer que é necessário. Mas esse fazer precisa ser um fazer raciocinado, como a nossa fé precisa também ser raciocinada. Né? Qual o nosso propósito consciencial, o nosso propósito reencarnatório, o que queremos fazer aqui, por que estamos aqui, né? E como podemos contribuir para que a vida do outro possa ser melhor e a nossa vida também, consequentemente. Né? E aí eu penso que Maria também traz muito essa mensagem desse cultivo espiritual. Né? E quando a gente fala em cultivo, é a questão de ser nos cultivarmos espiritualmente diariamente. Né? Dessa importância desse alimento espiritual que a gente obtém através da prece, através da contemplação da natureza, que a gente obtém através da meditação, né? Da gente parar no nosso dia a dia, muitas vezes 5 minutinhos, respirar profundamente, agradecer ao Pai por aquele momento, né? Um cultivo espiritual através do trabalho voluntário, porque quando a gente está no trabalho do bem, a gente também está se cultivando espiritualmente, né? Da gente entender que fomos todos semeados pelo Pai e que estamos aqui para florescer aonde estamos. Então, Jesus nos conclama aí, eu acho, essa passagem junto às irmãs, Marta e Maria, ao nosso crescimento espiritual, à busca do nosso desenvolvimento espiritual, né? E a gente precisa entender também que o trabalho que a gente faz no mundo, ele precisa ser nutrido pelo amor, pela fé, né? Pela presença consciente de Deus em nossas ações, né? Precisamos compreender que nós somos as mãos de Deus agindo no mundo. Eu costumo dizer que muitas vezes alguém tem orado e nós temos, né, atendido às orações dela, né, através do que o Pai nos possibilita fazer. Muitas vezes alguém encontra com a gente e fala: que bom você chegou, Deus atendeu as minhas preces, eu estava precisando de você aqui, eu estava precisando da sua ajuda. E a gente não se dá conta que nós somos as mãos de Deus agindo no mundo, na vida do nosso próximo, né? E aí a gente vê que a importância da família, a importância do trabalho. E aí, quando a gente se refere à mulher, a gente precisa principalmente entender, dentro das diversas demandas que a mulher tem, que a família precisa muito mais de amor do que de perfeição. Então, a gente, enquanto mulher, tem buscado uma perfeição que a gente ainda não consegue dar conta, né? E aí a gente vai compreender que o amor se fortalece, né, através da oração, da paciência nas pequenas lutas diárias, na esperança, no desistir, né, que somos exemplos também, inspirando outros a serem melhores, né? Então, assim, que a gente tenha consciência de que a família precisa muito mais de amor do que de uma perfeição, que a gente ainda não consegue dar, né? E a gente também, dentro do nosso trabalho com o próximo, dessa ocupação útil, também que a gente procure, né, semear aí a compaixão, o respeito, mas, acima de tudo, dentro da nossa vida íntima, interior, né? Como Marias, que a gente reserve um tempo para a gente cuidar da nossa própria alma, porque ninguém oferece aquilo que não tem, ninguém oferece aquilo que ainda não possui. E aí, quando a gente conseguir ter esse equilíbrio, né, entre essas dimensões de Marta e Maria, a gente vai transformar. Vamos primeiro nos transformar interiormente, depois transformaremos a nossa casa, depois os nossos ambientes de trabalho, das nossas ocupações úteis e também, consequentemente, a nossa sociedade. E aí, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele traz o trabalho com 3 perspectivas que eu gosto muito. Primeiro, nessa mensagem do Pensamento e Vida, do capítulo 7, ele fala que não vale, contudo, agir por agir. Ele fala assim,
porque as regiões infernais vibram repletas de movimento. Ou seja, as regiões infernais, né, como ele traz, vibram repletas de movimento. Mas que movimento é esse? Então, contudo, não vale a pena agir por agir. E aí ele fala que além do trabalho obrigação, que é esse trabalho que nos remunera de pronto, é necessário que a gente atente ao prazer de servir, de que a gente entenda que estamos aqui, que o trabalho da gente serve para servir ao próximo, que vem a remuneração, é o trabalho obrigação para que a gente possa ter a remuneração, né, para termos as questões materiais que são necessárias na nossa caminhada, enquanto encarnados, mas que precisamos estar atentos ao nosso propósito de servir, porque Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. Então, o propósito desse trabalho, dessa ocupação útil de todos nós, né, é o servir, mas precisamos desenvolver o prazer de servir. Enquanto estivermos como Marta, nas ansiedades, nas preocupações, na correria para lá e para cá, não descobriremos o prazer de servir, porque estaremos muito mais preocupados em dar conta das cobranças internas, né, e externas, né, internas as nossas com nós mesmos e as externas que a sociedade nos faz, sem muitas vezes refletir sobre as nossas tarefas, sobre o que estamos fazendo. E aí ele traz um outro trabalho que é o trabalho ação, que é aquele trabalho que é o convite para transformar o ambiente, é o convite para se transformar. E por fim ele traz o trabalho de serviço, que é o trabalho que transforma o homem. Né? Então ele traz três trabalhos: trabalho obrigação, que nos remunera de pronto, né? Mas que a gente precisa aprender o prazer do servir, o trabalho ação, que transforma o ambiente, e o trabalho de serviço, que transforma o homem. Então, eu gosto muito dessa perspectiva que ele traz no livro Pensamento e Vida. E aí surge a necessidade da gente revisar as nossas prioridades. Né? Porque, assim, não é errado ser Marta, mas é perigoso esquecer de ser Maria. Então, a gente precisa constantemente questionar quais são as nossas prioridades. O que é que realmente importa na nossa vida? Principalmente para nós, enquanto espíritas, né, e mulheres espíritas, que temos o conhecimento da vida futura, temos o conhecimento de que somos espíritos imortais, vivendo uma experiência material. E aí precisamos realmente avaliar as nossas prioridades, buscar o que efetivamente importa, entender, como diz Jesus, que as verdadeiras recompensas são as recompensas do céu, que estamos aqui para desenvolver a nossa moralidade, a nossa intelectualidade, desenvolver as nossas virtudes, as nossas potencialidades, como nos diz Leon Denis, que é o que efetivamente irá sustentar o espírito na sua caminhada, né? E que onde ele pode o que fará com que ele se expresse no mundo espiritual e não as questões materiais. Né? Então a gente vê que muitas, às vezes eu converso com algumas amigas, algumas até que já estão idosas, já estão aposentadas, ela me fala assim: não, Paulo, eu tenho alguns arrependimentos porque eu trabalhei demais e eu curti pouco a minha família. Eu estive pouco presente à família, pouco presente com os amigos. E apesar de fazer essa caminhada, né, de trabalho constante e abdicar de coisas que hoje eu sei que eram muito mais importantes, eu vejo que tudo que eu acumulei e tudo que eu tenho de recursos materiais, hoje eu gasto para me curar, para a minha saúde, porque hoje eu trago muitas doenças decorrentes de tanto trabalho que eu busquei, que eu fiz, que eu tive, né? E que não priorizei coisas importantes, como é estar em família, estar numa festa da escola do meu filho pequeno, né? De estar muitas vezes acompanhando meu marido em eventos que para ele era importante, que eu não valorizava.
Então, às vezes eu converso com elas e elas trazem para mim essa perspectiva que eu acho que é muito importante, eu acho que tem a ver com o evangelho que a gente está trazendo hoje, dessa busca pelo essencial, pelo que realmente é necessário, como Jesus nos diz, né? E aí, eu queria trazer para vocês assim, não sei se vocês têm conhecimento que no livro Primícias do Reino, né, por Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco, ela traz a continuação dessa passagem evangélica do encontro de Marta e Maria com Jesus, né, onde Marta humildemente se desculpa depois da fala de Jesus. Marta, Marta, né, andais muito ansiosa, andais ociosa. Então ela se desculpa por seu comportamento e ela fala assim para Jesus: desculpe-me, são os velhos hábitos ainda arraigados, muito arraigados. Ela fala para Jesus: desculpa, Jesus, são os velhos hábitos muito arraigados. Aí Jesus responde para ela: para atingir a plenitude, né, que é a felicidade, só uma coisa basta: espírito de luta capaz de arrebentar as velhas algemas e, renovado, entrega-se totalmente às coisas do Pai Celeste, né? Então, eu achei bem interessante que quando a gente vê sempre a passagem, né, que Lucas traz, e aí a Amélia vem esclarecer que teve uma continuidade, né, um retorno da Marta ali, e um retorno muito interessante de Marta dizer assim: são os velhos hábitos muito arraigados. Olha o que Marta diz aí, né? Que a gente tem esses hábitos ainda, a gente vive na ansiedade, nas ansiedades, das realizações materiais ainda, sem se dar conta das nossas necessidades espirituais. E aí Jesus fala para tu que só o espírito de luta capaz de arrebentar as velhas algemas, né, né, renovando-se, vai poder se entregar totalmente às coisas do Pai Celeste. Acho muito interessante essa continuidade da passagem evangélica. Então, assim, a gente, enquanto mulheres, né, a gente está falando aqui para todos, mas como o tema é mulher, trabalho, família, da gente pensar que, enquanto família, principalmente, a gente, como mulher na família, a gente possa planejar, né, a nossa convivência familiar, dando prioridade a isso, que a gente procure dividir as responsabilidades dentro do lar, né, que a gente esteja atento aos momentos de escuta, de diálogo, de celebração, para que a gente possa fortalecer os vínculos com aqueles que caminham junto com a gente, né? Para que a gente possa promover em nós e no outro o bem-estar, que estejamos realmente atentos, porque muitas vezes a gente carrega uma carga em nossos ombros que poderia ser delegada, que podia ser dividida, né? Que a gente pode, inclusive, dar autonomia ao outro para realizar as suas próprias questões, porque a gente, enquanto mulher, muitas vezes a gente acha que só a gente dá conta, que só a gente sabe fazer, né? Que o filho não vai saber fazer aquilo, a atividade que ele precisa realizar, porque a gente, nesse entendimento do materno, a gente quer acolher, abraçar tudo, colocar debaixo das nossas asas e não compreende que muitas vezes a gente não vai dar conta e que é preciso realmente compartilhar e dividir, porque a proposta da nossa caminhada evolutiva é que cada um faça o seu esforço pessoal, como nos dizia Jesus. O esforço é de cada um, é pessoal e intransferível. Essa mudança é evolutiva, né? Então, que a gente não esqueça que a nossa caminhada é coletiva. Evolutiva não, nossa caminhada é coletiva. E a gente, muitas vezes, a gente não se dá conta disso, tá? Então, é, eu trouxe assim, que aplicações práticas, né, dentro da perspectiva do tema do Evangelho, que é assim, como viver Maria no tempo de Marta. Primeiro, antes de cuidar do mundo,
sente-se 5 minutos com Jesus. Então, acho que como viver Maria no tempo de Marta, antes da gente cuidar das questões materiais, a gente cuidar do mundo, a gente sente-se com Jesus. A gente não precisa nem se sentar aos pés de Jesus, a gente se sente do lado de Jesus, para que Jesus possa, né, nos orientar, né, nos guiar, como ele tem feito sempre, que muitas vezes a gente não tem se dado conta. E aí a gente tem um exemplo inspirador aí da nossa Maria de Nazaré, né? Um exemplo supremo de ternura, de fortaleza diante de tantos desafios que Maria passou, porque uma mãe vê seu filho sofrendo daquela forma que Jesus sofreu. É doloroso demais. É preciso uma fortaleza, né? E entender também que Maria viveu imersa nas suas tarefas simples do dia a dia, mas que seu espírito se manteve o tempo todo conectado com o mais alto. E aí eu deixo a minha mensagem, né, minha reflexão final, dizendo que somos chamados como Marta, né, somos chamadas como Marta a trabalhar no mundo, mas somos o tempo todo convidados por Jesus, né, a sermos como Maria, a nunca nos afastarmos dele em nossa intimidade espiritual. O meu desejo é que cada um de nós possamos escolher a melhor parte, fazer o que é necessário, mas sem perder de vista o que é eterno. Então, meus amigos, a gente vai encerrando o nosso evangelho, né? Mais uma vez agradecendo a Jesus pela oportunidade de estar aqui, agradecendo a Maria, né? Agradecendo aos amigos do Núcleo Espírita Maria de Nazaré, né? Que esse canal continue firme, forte, fortalecido sob as bênçãos do Senhor, levando tantas luzes a tantos que precisam de uma palavra de carinho, de acolhimento, da palavra do Evangelho. Então, fazendo a nossa prece final, vamos agradecendo, né, o carinho e a atenção de todos na escuta, né, das nossas reflexões. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos por esse momento de reflexão, esse momento de renovação da nossa fé, Senhor, que possamos equilibrar as nossas porções Maria e Marta dentro de nós, buscando, né, estarmos contigo na intimidade, te recebendo em nossos lares, nos lares dos nossos corações, mas colocando em prática, Senhor Jesus, com mãos operosas, trabalhando para o bem, no bem, para que todos fiquem bem. Sabemos, Mestre, que o Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão, e tem sido tu, Jesus, que tem nos ensinado o caminho para a vida eterna, o caminho para a felicidade eterna. Gratidão, Mestre, gratidão, Maria, gratidão de coração por ser a nossa mãe de cada dia. Um abraço a todos, que Jesus nos ilumine hoje e sempre, e que assim seja.